Olá a todos, aqui quem está falando é o professor Dídimo, né? Essa vai ser uma aula de filosofia, na verdade uma introdução ao bimestre, terceiro bimestre de filosofia, para os terceiros anos, né? A gente viu no primeiro bimestre filosofia antiga, no segundo bimestre filosofia medieval, e agora a gente vai dar uma olhada na filosofia moderna. O que acontece na filosofia moderna? O primeiro passo para a modernidade é um período denominado de Renascimento. O Renascimento seria uma valorização, uma revalorização dos valores da antiga Grécia, por isso seria um renascimento da razão, um renascimento do contato com o humano, tendo em vista que esses pensadores acreditavam que você estava saindo de uma era de trevas em que não se pensava mais a partir do humano, apenas a partir do sagrado, e que houve um problema relativo à razão, que foi submissa à fé e etc. Então essa seria uma revalorização da razão, uma revalorização do humano. O ser humano voltaria a estar no primeiro grau da pesquisa filosófica e etc. Esse renascimento não deu lá muito certo, né? Mas revelou pensadores, poetas, romancistas e um movimento que começa já no final da Idade Média, com autores como Roger Bacon, Frade, Guilherme de Ockham, até mesmo com Duns Scotus, né? Que é um movimento de criação do método científico tal como nós o concebemos hoje em dia. Esse movimento vai desembocar em pensadores que promovem a denominada Revolução Científica. Então, o Renascimento, apesar de não ter dado muito certo como Renascimento, faz surgir um pensamento científico que acaba desembocando na Revolução Científica. Alguns dos principais atores da Revolução Científica, falaremos rapidamente sobre eles, são Nicolau Copérnico, criador da teoria heliocêntrica, Galileu Galilei, que é o sujeito que efetivamente coloca a matemática como linguagem da natureza na ciência, e um dos maiores físicos de todos os tempos, que é o inglês Isaac Newton, ou Isaac Newton, como geralmente a gente chama aqui, né? Utilizando como base, como fonte, a gente está utilizando este livrinho, Fundamentos da Filosofia. Essa aqui é uma edição antiga, entre aspas, né? Ela valia até 2017 na rede pública. Mas tem edição nova deste livro. Este livro é interessante porque ele divide a filosofia em temas e história. E a gente está dando no terceiro ano uma revisada na parte histórica, então o uso desse livro é bastante interessante, porque ele tem a história cronológica bastante interessante, ressaltando o papel dos pensadores. E ele faz uma ligação entre estes pensadores na história e os temas, as temáticas no próprio livro, né? Então, primeira parte é temática, segunda parte histórica e a terceira parte disciplinar. Bastante interessante isso neste livro. Então, pessoal do terceiro ano, que tiver acesso, não deixe de utilizá-lo, tá? No Renascimento, uma das coisas que vai contribuir mais efetivamente para a Revolução Científica, que é feita nesse tempo, é a teoria heliocêntrica. Como vocês sabem, durante bastante tempo, acreditou-se numa teoria geocêntrica. Qual a diferença entre geocentrismo e heliocentrismo? Geo é terra, tá? Então, a teoria geocêntrica, que era de Ptolomeu, um grego antigo, dizia que a Terra estava no centro do universo e todas as outras coisas giravam em torno da Terra. Esta teoria é modificada pela teoria heliocêntrica, que é lançada por Copérnico, né? Dizem que Galileu quase foi para a fogueira,
por dizer que a Terra estava no centro do universo e que ela se movia, mas isso não é completamente verdadeiro, é uma coisa que precisa ser estudada, desvendada direito, porque, primeiro, a teoria heliocêntrica era de Copérnico. Copérnico era um padre ligado a ciências do Vaticano. Então, essa teoria ela já estava, na época de Galileu, bastante estabelecida. A maioria das pessoas já pensava, dos cientistas, né? Não das pessoas propriamente dito, porque o conhecimento da ciência ele percorre uma trajetória que vai do senso comum, duvida-se desse senso comum, problematiza-se esse senso comum, a partir do problema do senso comum desenvolve-se pesquisa cansativa, de campo, teórica, pensamento, e aí se chega a uma teoria científica. Quando essa teoria científica é aceita pelo conjunto cientista, ou seja, quando ela se torna consenso dentro da própria ciência, ela é extrapolada para todo mundo. E aí ela volta a ser senso comum. Quem percebe, quem tem essa percepção do caminho da ciência pelo método, é principalmente o sujeito chamado Karl Popper. Ele é que percebe que a ciência começa no senso comum para retornar ao senso comum. O que quer dizer senso comum? Todo mundo já sabe, né? É aquele em que é o conhecimento desorganizado com o qual as pessoas vivem, certo? E então o Karl Popper percebe essa tendência. A partir desse conhecimento desorganizado, o cientista problematiza, elabora, cria, pesquisa, descobre. Depois disso descoberto e consenso da comunidade científica, vai, por exemplo, para os livros didáticos, para as aulas, e aí se torna novamente algo de senso comum que todas as pessoas sabem, né? Hoje em dia todas as pessoas sabem, por exemplo, que a Terra gira em torno do Sol, né? Que não é a mesma coisa que a teoria heliocêntrica. A teoria heliocêntrica é que o Sol seria o centro do universo, tudo giraria em torno dele, o que também estava equivocado sob muitos pontos de vista, apesar de que tanto o geocentrismo quanto o heliocentrismo têm razão de algum modo. O que isso quer dizer, tem razão de algum modo? Se você tem um plano infinito, qualquer local que você escolhe, você pode tratar como centro, porque ele é infinito para todos os lados, portanto aquele pode ser o centro. Não? Agora, nenhum dos dois nem é o centro do universo. Nenhum dos dois é o centro do universo propriamente dito, né? Provavelmente o universo nem tem este centro. Não? Então, o Copérnico é que estabelece essa teoria heliocêntrica. Não? Ele era polonês e era sacerdote católico ligado à ciência do Vaticano. Para além do Copérnico e depois dessa descoberta do heliocentrismo, ou seja, depois da modificação do modelo científico geocêntrico e a adoção do modelo científico heliocêntrico, o mundo das ciências vai se modificar, principalmente por modificações no método científico. As modificações foram promovidas por vários pensadores. Francis Bacon, por exemplo, foi um deles. A gente não vai falar muito do Bacon agora, mas é bastante importante a citação do Bacon, porque é essa modificação do método que provoca a modificação da ciência, que gera a revolução científica e que faz da física, que surge a partir daí, a ciência mais bem elaborada, bem estruturada, né? E um modelo de ciência experimental para todas as outras a partir daí. Mas o grande responsável pelo método que vai ser usado a partir daí é, na verdade, Galileu Galilei. Galileu era de Pisa, era um italiano, né? E ele é o sujeito que faz duas coisas de extrema importância, né? Pega lá aquelas coisas que o Bacon pensou. O livro do Bacon se chama Novo Organon. Por que o livro do Bacon chama Novo Organon? Porque órgão era, quer dizer, instrumentos de trabalho, o livro do método anterior a ele, que era o método dedutivo, principalmente dedutivo, da ciência aristotélica.
né? É no órgão de Aristóteles, por exemplo, que se inicia a ciência da lógica, que se inicia o método da física antiga, né? E aí, quando Bacon muda da dedução como item fundamental para a indução, ele vai chamar o livro dele de novo órgão, ou seja, a partir daqui, essa é a pretensão do Bacon, você tem um novo instrumento para utilizar na ciência, e o novo instrumento está nesse livro, né? O Galileu pega essa ideia, né, de utilizar a indução, utilizar processos experimentais, acresce a essa ideia a matemática como descrição dos fenômenos, ou seja, ele é o primeiro a começar a colocar fórmulas, matematizar a questão, e aí ele transforma a partir daí a ciência como um todo, né? E o Newton vai pegar este método que envolve experimento, indução e a matemática e transformar na física sólida chamada de mecânica, né? A física de Newton, aquela das 3 leis e etc. O método que o Galileu desenvolve, né, ele envolve 3 partes mais específicas: a observação da natureza, dos fenômenos, de como eles ocorrem, né? Essa observação é acompanhada de anotação sistemática. Depois, a experimentação. O que é experimentação? É a tentativa de reproduzir aquilo que foi observado, de maneira a desvendar os passos, o que causa, o que é efeito, né? Como é que esta causa atua de modo a que provoque esse efeito. E a experimentação visa colocar esses itens de tal maneira elaborados que eles possam ser reprisados sempre. Então, a ideia é, você observa um determinado fenômeno e depois você consegue reproduzir este fenômeno passo a passo, né? E essa reprodução é a experimentação. Por fim, a matematização disso de tal maneira a constituir fórmulas que estas fórmulas possam retratar, modelizar aquele processo, tá? Então, eu deixo o objeto cair e eu meço a velocidade com que esse objeto cai. E aí eu boto o peso, a relação do objeto com a altura, a velocidade, etc. E daí eu tento aprimorar o experimento e a fórmula de tal maneira a desvendar aquele experimento numa fórmula que mostre como ele funciona. Meça, por exemplo, a velocidade de queda. Galileu, por exemplo, descobre com essas experimentações um erro de Aristóteles. Aristóteles acreditava que objetos de pesos diferentes caem em velocidades diferentes. E o Galileu, com as suas observações, experimentações, etc., afirma, por sua vez, que isso não é verdadeiro, que qualquer objeto retirado do atrito cai na mesma velocidade. O que é o atrito? É a ação externa ao objeto que atua contra ele. Por exemplo, numa queda. Uma bola de metal, ela sofre menos atrito do ar, por exemplo, que não tem muita ação sobre ele, do que uma folha de papel, em que a força do ar exerce sobre ele uma ação mais direta em termos de atrito, tá? Então, quanto mais pesado o objeto, menos atrito, e isso poderia dar a impressão de que eles cairiam em velocidades diferentes. Mas Galileu faz experimentos, né? Inclusive ele cria uma rampa de experimentação para testar essa hipótese que ele levantou de que qualquer objeto cai na mesma velocidade, independente do seu peso. Existe no Google, depois vocês procuram, uma experiência que mostra que Galileu tinha plena razão, em que eles retiram completamente o atrito e colocam uma pena e uma bola de ferro para caírem ao mesmo tempo. E você pode observar em câmera lenta os dois caindo
exatamente na mesma velocidade. Tá? Então, são esses 3 os passos do método de Galileu. O objetivo é buscar regularidades. Essas regularidades são transformadas em lei. O primeiro sujeito é estabelecer leis mais específicas do funcionamento do universo, do universo físico, é Newton, Isaac Newton. Isaac Newton, todos vocês já conhecem, né? Foi um filósofo inglês que, diz a lenda, ao sofrer o ataque de uma maçã enquanto dormia, desenvolveu a lei da gravidade. Além da lei da gravidade, daquela que um corpo atrai o outro na proporção inversa dos seus tamanhos, além desta lei, as outras leis foram estabelecidas por Newton, que foi um pesquisador incansável, né? Isaac Newton foi um físico inglês que, entre outras coisas, estabeleceu a lei da gravidade, descobriu a lei da gravidade, estabeleceu a lei da inércia, né? Estudou os prismas para estabelecer regularidades entre as cores, né? E foi um dos descobridores do cálculo, ou seja, para desenvolver a física, Newton teve que desenvolver a matemática. O cálculo, tanto em Newton quanto em Leibniz, não falaremos sobre Leibniz agora, né? Mas nos dois foi uma descoberta a partir de outras pesquisas. No caso de Newton, pesquisas acerca do funcionamento do universo e das suas regularidades. Para elaborar melhor o pensamento sobre isso, ele teve que desenvolver o chamado cálculo. Tá? Esses 3 pensadores, Copérnico, Galileu e Newton, são fundamentais para a Revolução Científica. É a Revolução Científica que estabelece o método da ciência moderna e até hoje nós vivemos sobre a física newtoniana. Depois da física newtoniana, a física já foi desenvolvida, já se descobriu alguns erros de Newton, né? Pelo menos no que se refere a espaços maiores do que os espaços visíveis e a espaços muito menores do que os espaços visíveis. Ou seja, Newton não funciona muito bem nem no universo quântico, nem no macro-universo. Mas para fazer ponte, nada melhor, e você não precisa mais do que isso, porque nas grandezas normais a física newtoniana funciona perfeitamente, né? A mecânica newtoniana. Então, não deixe de estudar esses pensadores. Este livro pode ser uma boa base, né? A gente vai falar mais sobre eles adiante, teremos atividades sobre esse assunto, né? Mas a primeira atividade é uma pesquisa, né, da vida e obra desses autores, principalmente da obra inserida no contexto de modificação da Idade Média para a Idade Moderna e os desenvolvimentos que essa evolução científica traz, por exemplo, para a filosofia. Então, você vai pesquisar os 3 autores e vai ver como eles se envolviam com a filosofia, né, no desenvolvimento do método científico e quais os impactos que eles provocaram na filosofia feita a partir daí, né? E essa filosofia vai se desenvolver em pensadores como Descartes e Locke, dos quais falaremos nas próximas aulas. Então fica aí essa dica de atividade, pesquisa sobre Copérnico, Galileu e Newton e o impacto deles na filosofia. Até mais!